Bem merecestes ter com amor em vossos braços o Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós, da comunidade do bairro Santo Antônio, da paróquia Nossa Senhora do Carmo de Carmópolis de Minas, estamos aqui para rezar com vocês o 4º dia da Terezena de Santo Antônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Reflexão. O que podemos aprender com Santo Antônio, um santo tão querido e amado no mundo inteiro? Primeiro, podemos aprender com a sua fidelidade a Jesus Cristo e ao Evangelho. Foi a Santo Antônio que São Francisco incumbiu de ensinar a Sagrada Teologia para os frágeis, para que o Evangelho de Jesus Cristo fosse pregado longe das heresias e dos erros tão comuns na época de Francisco. Santo Antônio procurou levar uma vida íntegra, santa, desde os primórdios da sua vida, por causa de uma educação cristã, familiar, muito séria que ele recebeu. Ele foi um grande pregador do Evangelho, mas pregava em primeiro lugar com a sua vida. Era tão encantadora a sua vida, que até os passarinhos queriam ouvi-lo pregar, admirável era a sua língua. Quem vai a Pádua encontra lá um relicário, com a língua desse santo tão abençoado. Mas por que ali está a língua de Antônio? Porque ali foi uma fonte de bênçãos. Porque ela foi uma fonte de bênçãos e de graça, pois anunciou o Evangelho de Jesus Cristo, anunciou o amor, anunciou a palavra de Deus, ao reino dos céus. Mas acima de tudo, Santo Antônio não entregou a sua língua ao pecado, à mentira, às fofocas, que tanto mal faz aos homens no dia de hoje. Aprendamos com Santo Antônio a usar bem nossa língua e não deixar que ela seja um instrumento para o mal. Mensagem do Papa Francisco sobre a Palavra de Deus. A Palavra de Deus faz um caminho dentro de nós. A escutamos com os ouvidos, ela passa pelo nosso coração e do nosso coração vai para as mãos estas que fazem boas obras. Este é o percurso que faz a Palavra de Deus, dos ouvidos ao coração e às mãos. Como poderíamos enfrentar a nossa peregrinação terrena com as suas dificuldades e as suas provas, sem ser regularmente nutridos e iluminados pela Palavra de Deus que ressoa na liturgia? É uma experiência que acontece ao vivo e não só por ouvir dizer. Porque quando na igreja se lê a Sagrada Escritura, é Deus falando com o povo e Cristo presente na palavra que é anunciada no Evangelho. As páginas da Bíblia deixam de ser um escrito para tornarem-se palavras vivas, pronunciadas por Deus. É Deus que, por meio do que se lê, nos fala, interpreta a nós que escutamos com fé. Mas para escutar a palavra de Deus, é preciso ter também o coração aberto para receber a palavra no coração. Deus fala a nós que nos colocamos em escuta, para depois colocarmos em prática o que ouvimos. É muito importante ouvir. Algumas vezes não entendemos bem, porque existem algumas leituras um pouco difíceis, mas Deus nos fala o mesmo em outros modos, em silêncio e ouvindo a palavra de Deus. Não esqueçam isso. Na missa, quando começam as leituras, estamos ouvindo a palavra de Deus. Temos necessidade de escutá-lo, enfatizou o Papa. É de fato uma questão de vida,
Como bem recorda e incisa a expressão, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nesse sentido, falamos da liturgia da palavra como da mesa, que o Senhor prepara para alimentar nossa vida espiritual. A mesa litúrgica é abundante, abre mais largamente os tesouros da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, porque neles é anunciada a palavra pela Igreja, o único e autêntico mistério de Cristo. A palavra do Senhor é uma ajuda indispensável para não nos perdermos. Ela nos nutre e nos ilumina, nos ajudando assim a enfrentar as dificuldades e as provas de nossa peregrinação terrena, de modo que aquilo que é ouvido na missa passe para a vida cotidiana. Rezemos juntos a Teresena de Santo Antônio. Eterno Deus, Senhor e Pai, permiti que nós, pobres pecadores, mas desejosos de seguir vossos desígnios, compareceremos à vossa presença para louvar Santo Antônio com esta Teresena que queremos que seja, para nós, progresso na vida espiritual. Louvor e bênçãos a vós, Senhor nosso Deus, pela admirável virtude que fizestes resplandecer na pessoa de Santo Antônio, fiel seguidor de São Francisco. Fazei, Senhor, que essa Teresena nos ajude a refletir sobre nossos deveres de cristão, de nos propormos a santidade como programa de vida. Oração a Santo Antônio. Lembrai-vos, ó glorioso Santo Antônio, amigo do menino Jesus e filho querido de Maria Imaculada, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido a vós, implorado vossa proteção, tenha sido abandonado. Animado de igual confiança, venho a vós, ó fiel Consolador dos aflitos, gemendo sobre o peso dos meus pecados, prostro-me a vossos pés, e pecador como sou, ouso aparecer diante de vós. Não rejeitais, pois, a minha súplica, vós que sois tão poderoso junto ao coração do menino Jesus. Mas escutai favoravelmente e dignai-vos a atendê-lo, assim seja. Convidamos vocês a participarem conosco amanhã, do 5º dia da novena em louvor a Santo Antônio. Meus irmãos, minhas irmãs, Santo Antônio era grande pregador do Evangelho. Vamos pedir que, por sua intercessão, todos nós nos abramos à palavra de Deus, à proposta de Jesus Cristo e nos disponhamos a ser um sinal do seu amor na vida do mundo. Pedimos, por intercessão do grande Santo Antônio, Santo Universal, o final desta pandemia, a vacina para todos nós. Que desça sobre nós, sobre nossa comunidade, sobre os doentes, profissionais da saúde, os da linha de frente do combate à Covid-19, sobre a comunidade da nossa paróquia, que tem Santo Antônio por padroeiro, sobre toda a nossa paróquia, nossa cidade. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Nesta trezena, nos preparemos para a celebração do dia de Santo Antônio, que seja um momento de renovação na fé, na esperança e um impulso para vivermos o amor.